Olá, olá! Eu sou a taróloga Natália Andrade, do site baralhociganobrasil.com.br. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já vai se inscrevendo, deixando seu curtir, porque depois você esquece de deixar o curtir no final do vídeo. E a gente tem que fazer esse canal crescer. Vamos fazer ele crescer? Vamos fazer ele crescer. Hoje é bem interessante, interpretação das cartas. E eu vou usar, o grupo de alunos para falar disso. Se você não faz parte do grupo de alunos, já entra lá no grupo. Você que está inscrito em um dos cursos, já está matriculado, já está estudando, entra lá no grupo para não perder nada. Mas olha o que os alunos estavam falando. Natália, boa tarde a todos do grupo, boa tarde sempre. Eu estou nos meus estudos de tarô e baralho cigano. Minha dificuldade é trazer interpretação à mesa. E aí eu vou começar falando disso, de interpretação de cartas, e aí vou tirar as dúvidas. E se você tiver alguma dúvida que eu não esclareci aqui, você vai poder deixar nos comentários que eu vou te orientar. Primeira coisa que a gente tem que pensar é a interpretação de cartas. A gente tem que estudar as cartas e entender elas. Porque as cartas são compostas de vários elementos, né? Elas têm números, elas têm ali imagens, elas têm um contexto que elas estão inseridas. E aí você vai aprendendo com cada aulinha, você vai entendendo cada cartinha, né? O que ela significa, se ela é mais simbólica para o sim, para o não, como isso é da tua vida, como você olha para ela também, e o simbolismo que ela traz, o que ela está trazendo ali de interpretação para a tua tiragem. Então tem um pouco de entender a carta, não é decorar, é entender a carta, certo? E aí você consegue, vendo cada uma dessas aulas, entendendo cada cartinha, você consegue facilmente olhar para uma carta e saber o que ela significa, legal? E aí como que você interpreta uma tiragem? É a junção dessas cartas, e aí eu tenho lá o módulo praticando, que foi o que eu sugeri para essa aluna no grupo, vai lá no módulo praticando, que a gente vai utilizar a apostila ao mesmo tempo que eu abro, e eu faço como se eu fosse uma pessoa iniciante, ou seja, você vê como que você tem que fazer. E isso é bem legal. Mas vai além o que falaram aqui no grupo. E aí que eu acho que é a parte legal do negócio, que vai também nesse lado de interpretação, e que eu vou trazer algumas discordâncias do que foi falado aqui no grupo, mas que eu queria trazer isso, né, em forma aí para vocês de vídeo, porque eu acho que fica um conteúdo mais legal, mais dinâmico, e traz aí também o que os alunos estão fazendo ali, né, estão falando. E eu acho isso legal. Vocês conhecem os alunos, se vocês não são alunos ainda, né, o que eles comentam, e quem é aluno tem um vídeo pensado em você, com carinho, então é sempre legal também. Aí veio uma outra pessoa, que eu não vou citar nomes aqui, que a pessoa pode se incomodar e tal, porque são dúvidas, né, e esclarecimentos e coisas que eu discordo, concordo e trago aqui para vocês. E, gente, discordar, concordar, são opiniões, né? Então vale a sua aí também. Se você pensa diferente, bota aqui, a gente conversa e tá tudo certo. Vamos lá. Essa pessoa escreveu assim, que está fazendo parte, outra pessoa, tá? Aquela lá eu passei essa sugestão de ver o módulo praticando e disso que eu falei. Essa outra pessoa escreveu assim: eu faço parte do grupo do grupo não, do curso de baralho cigano, e eu tô com uma dúvida. Ai, que dúvida. Escrevi assim: estou praticando com as cartas, o que já é um ponto ótimo. Praticar é uma das coisas fundamentais para ter resultado. E a gente pratica o quê? Primeiro com a gente, para autoconhecimento, depois para quem você quiser, para treinar. Pode ser um familiar, um amigo, vai nessa linha de raciocínio, tá? E sempre praticar muito. No começo, você não vai cobrar nada de ninguém, não. Você vai praticar, igual se fosse um estagiário aí de qualquer empresa, em qualquer outra profissão. Porém, eu entendo a mensagem das cartas, ou seja, diferente daquela outra pergunta, ela está sabendo interpretar o conteúdo, mas eu não consigo transmitir em palavras. O que eu faço? Qual exercício? Socorro! Tá, primeira coisa, vamos entender o seguinte: se você está com dificuldade de pegar, é como você pegar um livro, você entender o livro, e aí você tem que passar para outra pessoa um resumo desse livro e não consegue, aí a gente vê um probleminha de comunicação, né? A gente vê um pouquinho de oratória faltando. Então, minha primeira dica pode ser ir nesse sentido de vamos trabalhar a tua oratória, um curso de oratória, uma forma também de pegar textos da internet e repassar para alguém na sua família, falar assim, um texto comum, vai lá no blog, por exemplo, que eu tenho, tem 250 textos, lê um texto, tenta resumir para uma outra pessoa, porque seu problema está nisso. Se você sabe interpretar e não sabe repassar o outro, você não está conseguindo transmitir um texto. E aí isso não é bem um problema focado no tarô, é um problema seu de oratória, de comunicação, de melhorar esse lado. E quem nunca trabalhou com atendimento ao público, ou quem nunca trabalhou falando com outras pessoas, pode ser que tenha um pouquinho de dificuldade nisso mesmo. E aí vamos melhorar, né? Então esse é o primeiro passo aí para você.
Aí, o que a aluna escreveu? Né? Teve uma outra pessoa que falou que também para ela era um pouco difícil, aí uma outra aluna deu uma dica. Tente manter a calma. É claro, né? Fundamental. Se não tiver calma, a coisa não vai fluir nem nisso, nem nenhuma profissão que você tem. Então, concordo muito. Respirar, sempre muito bonito falar de respiração, mas tenho certeza que não vai ser só por aí. E imagine contando uma história que alguém, até mesmo uma criança, quer ver. Então, você pode fazer como uma contagem de história. Ah, é assim, assim, assim. E aí, no final, ela fala que nós somos contadores de história. Olha, não deixa de ser uma história, porque a vida de qualquer pessoa é uma história. Mas cuidado, porque você pode ser, sim, de forma direta nas respostas. E na maioria das pessoas é o que dá certo. E aí, por isso que eu discordo um pouco da forma como ela falou. Ela escreveu também assim. Exemplo, Carta da Torre, livro Cavaleiro e Trevo. Você, consulente, deve começar a refletir mais sobre sua vida, estude, reflita. Ela fala de forma bem genérica. E eu já acho que tem que ser de uma forma pessoal e mais direta. Esse é o meu segredo de sucesso. Pode ser e pode ser não. Digo afirmando. A maioria dos tarólogos faz como ela. Conta como se fosse uma historinha e de forma um pouco mais subjetiva. Vamos usar essa palavra. Eu já sou direta e mais objetiva. É a minha forma, tá? E eu sempre fui assim, não é? Eu me tornei ao longo do tempo, conforme eu me profissionalizei ou conforme a minha experiência. Eu sou direta. Você pode perceber aqui no vídeo, eu vou na pá, né? Então, eu sou assim, então eu trago isso. Esse é o meu segredo de sucesso, de dar certo. Pode ser que para outras pessoas não seja, eu não é, como a maioria dos tarólogos faz como ela. Agora, a gente não pode generalizar e dizer que a maioria é contador de história. Eu não sou. Não que eu não esteja contando, trabalhando a história da vida pessoal de alguém quando a gente abre cartas. É claro que nesse sentido, sim, filosófico interpretativo. Mas eu não conto nessa forma de historinha. Agora, se você está com dificuldade, pode ser um formato que te ajude. Né? E eu diria que muitos tarólogos iniciantes vão fazer assim. Né? Vão contar nesse formato. E aí o que ela fala pode ajudar. Mas cuidado, veja como é a sua melhor forma. Né? É em forma de conselho? Depende. É um conselho que a pessoa está pedindo? É em forma de conselho. Não é um conselho que a pessoa está pedindo? É uma resposta, então. Cuidado com isso, né? Você não precisa dar o significado da carta para o consulente, mas sim criar a história. Você não precisa dar o significado da carta. Essa carta significa tal coisa, que juntou com essa, e a junção disso tudo deu tal coisa. Isso você não precisa fazer, mas você dá o contexto geral, que não é necessariamente uma história, mas uma resposta àquela pergunta. E uma resposta, ela pode ser sucinta, ok? Não é porque está ali nas cartas, cheio de coisas, que você precisa fazer um textão ou criar uma historinha. Cuidado com isso, tá? Então, sim, você pode utilizar desse formato, mas você pode ser objetivo também na hora de falar. Né? Lê o que significa ali na apostila, se você tem dúvida no comecinho, e interpreta aquilo pensando, isso é uma resposta de como eu vou trazer isso da melhor forma para a pessoa, baseado na pergunta feita. Né? E é assim que você vai conseguir. Né? Você não precisa dar o significado, claro que não, mas você consegue trazer o contexto e explicar para ela, de forma didática, a resposta. Não é criando uma ilusão, uma história, ou trazendo de uma forma que seja, né, que não seja tão objetiva, porque a objetividade também é importante. A pessoa está perguntando ali, vai dar certo o meu relacionamento? Ela não quer saber uma história em cima disso, ela quer saber se vai dar certo ou não o relacionamento e como. Acabou. Ok? Se você tiver que abrir um sim e não, você abre, depois você abre o porquê, como, quando, onde, enfim. Né? O quando eu sempre falo quando é relativo, porque nós não trazemos tempo ali nas cartas. Mas você entendeu a ideia, né? Então, é muito importante que você pense isso, que a interpretação das cartas está em você entender o contexto dela e trazer para a realidade da pessoa. Se você quer trazer em forma de historinha, tá tudo bem. Não é meu formato, mas tá tudo bem. Agora, se você quer ser objetivo, pega aquilo e interpreta o texto. É interpretação de texto. E aí vem outra coisa. Você está com dificuldade de interpretar o texto? Aí é outros 500. Vamos estudar interpretação. Vamos começar a fazer aquele exercício que você fez lá na escola de interpretação de texto, tá? Agora, entendo. A pessoa aqui falou, eu interpreto bem as cartas. Eu sei, eu só não consigo passar.
Se você não consegue passar para a pessoa, o que está faltando é essa comunicação. E aí acontece uma coisa muito interessante. O curso de tarô, ele vai do zero ao profissional. E na parte de profissional, eu falo sobre como atender bem, como se comunicar, isso ajuda muito. O baralho cigano, ele vai do zero ao avançado. Ele não é profissionalização, apesar de eu falar sobre isso, mas ele não tem essa parte, esse contexto específico disso. E aí eu posso até pensar em criar lá um módulo falando disso, mas enquanto isso, se você é aluno de tarô e baralho cigano, né, que normalmente o pessoal faz os dois, já vai nesse módulo final ali do curso de tarô, que fala do profissionalizar, e tenta ver essa parte de atendimento, né? De como melhorar essa parte da comunicação com a outra pessoa. Ok? Você pode fazer, inclusive, videozinhos para treinar isso e tal, ajuda bastante, né? Falar assim, olha, como que você conversa com a outra pessoa, né? Você consegue transmitir o que você lê uma poesia, você consegue falar o que tinha nessa poesia para uma outra pessoa? Tá aí, entende? É um exemplo. Lê uma poesia, você consegue transmitir o que ela significou? Se você está fazendo isso, você já está conseguindo, passar de um lado para o outro, né? É a mesma ideia que você vai fazer no tarô. E aí você percebe que você pode falar, sei lá, eu peguei uma poesia e transformei em frases e fui direta. Dá para você ser direto, falando a poesia significa tal e tal coisa, né, que traz relevância de tal forma para a tua vida. Você consegue ser objetivo. Ao mesmo tempo que as cartas, funciona igual. Agora, eu quero trazer como uma história contada na poesia, em que vai se adequar à vida daquela pessoa como um conselho, pode também, né? Acho que é o melhor caminho? Não acho. E eu venho aqui para trazer exatamente isso. Agora, quer treinar? O que eu faço de exercício? Pega, interpreta textos e começa a fazer esse processo. Pega um texto, pode ser até mesmo, né, uma abertura de cartas e começa a falar como você escreve e depois fala, né, fica ali na frente do espelho, fala de forma verbal, né? Falar é de forma verbal, ficou redundante, mas fale se ouvindo. E se você quiser abrir uma carta para mim, você que está com essa mesma dúvida, eu vou ficar muito feliz em receber, né? Então, quer abrir carta para mim? Vamos lá, e eu te ajudo nesse desenvolvimento também, certo? Vou gostar bastante de ajudar nisso. Vocês sabem, lá no curso eu falo, quer abrir carta para mim para treinar? Vamos lá. Quer tirar dúvida de interpretação de cartas? Tem todo um processo de como você faz isso. É que a galera tem preguiça de seguir o processinho que tem lá, porque eu falo como fazer, né? E que você tem que ter feito praticando, tem que ter treinado, porque eu vou olhar o exercício que eu passei ali, né? E aí a galera tem um pouquinho de preguiça, que é tudo, né, de mão beijar de forma diferente. E a vida não é assim. Assim como 5 anos de faculdade para você se tornar, sei lá, um professor, um médico, um advogado, você vai ter que também fazer exercícios e treinar para ser um bom tarólogo, uma boa cartomante, ok? Era isso que eu queria trazer sobre interpretação de cartas. Tá com dúvida? Tem muito conteúdo lá no curso para você melhorar isso. O Praticando funciona maravilhosamente bem, tanto para tarô quanto para baralho cigano. É um módulo que ajuda. Além disso, a gente tem um grupo de alunos para esclarecer dúvidas. A gente tem as formas ali de falar comigo, trazendo os conteúdos para eu poder te ajudar, né? Que você manda escrito ali de um formatinho bacana, que vai te ajudar também a entender o que eu quero dizer. É feito de propósito para você aprender enquanto está fazendo. Então, quer abrir para mim? Dá também. Então, tem várias coisas aí para você melhorar isso. Mas para essa dúvida específica de eu entendi, eu só não sei repassar, é melhorar a comunicação, a oratória e a interpretação resumida para passar para uma outra pessoa. É um treino que não é de tarô e de baralho cigano, é um treino de vida, né? É um treino de melhorar o teu eu aí, a tua evolução pessoal nessa parte de oratória e comunicação que vai te ajudar no tarô. Por isso que eu falo, tarô e baralho cigano vai muito além, né? Todo esse lado místico, bruxa, né? E o que mais você quiser trazer, espiritualidade, vai muito além do que vocês estão pensando. Envolve história, envolve português, porque isso que eu estou falando é português, envolve ciência, envolve outras coisas mais. Então, vamos começar, né, a abrir a mente, a entender um pouquinho de história, a melhorar o nosso português, a começar a estudar outras coisas aí que vão ajudar historicamente, geograficamente, cientificamente, psicologicamente e outras coisitas más, ok? Vamos lá, abre a mente, estuda, dedicação e
vem aí para vocês muito mais conteúdos. Deixa seu curtir, se inscreve no canal, coloca teu comentário aqui. Se gostou, se não gostou, o que você tem de dicas, a sua dica pode valer a pena. A dessa aluna ajudou a outra, né? E eu acho que isso é legal, essa comunicação. São formas diferentes de fazer a mesma coisa. Ela tá errada? Não. Ela só tem a forma dela, que funciona para ela. E que legal, se tá dando certo, significa que ela aprendeu coisas no curso, já tá praticando, já tá trabalhando, e ó, isso é muito bom. A minha forma é um pouco diferente, que é a minha fórmula de sucesso, né? O meu resultado, mas é o meu. Cada um tem o seu. O importante é que você aprenda, estude, melhore e ganhe dinheiro, se for o caso. Se não for, traga autoconhecimento e melhoria pessoal. Certinho? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para você. E tem dúvida? Coloca aqui. A gente se vê. Tchau!